O Trump que falava muito contra Big Pharma, né? Na verdade ele falava contra Big Tech, Big Media, Big Money e Big Pharma. Era o Deep State que ele chamava, os caras do mal e tal. Big Tech é o Vale do Silício. Era o Facebook que tirava ele da plataforma, o Twitter que tirou, né? Então esses caras são do mal. Depois ele falava contra Big Money, que é o Wall Street. Ele falava contra Big Media, que é a mídia. E também contra Big Pharma, que é a indústria farmacêutica. Só que, poxa, desde a primeira gestão do cara, o que ele fez? Saiu da OMS. Aí a galera, isso aí, tem que brigar com a Big Pharma. Só que ele pega o dinheiro que ia dos Estados Unidos para a OMS e bota no projeto Gavi, que estava fazendo vacinas também e que era gerido pelo Bill Gates, que ele dizia que era inimigo dele. Então era tipo lei para inglês ver, sair da OMS, mas tô botando dinheiro no mesmo projeto, só que com outra galera, com a galera que eu digo que eu sou oponente, né? Então, tem uma história meio mal contada. Aí você vai ver que ele que sempre criticou Big Tech e Big Pharma, ele tá com essa galera, porque o vice-presidente J.D. Vance, e eu dou uma sugestão para as pessoas, para um dia assim, um domingo à tarde, dá uma respirada e pensa assim, por que o presidente Donald Trump, agora cascorado, depois de ter passado muito sufoco na primeira gestão, escolhe um cara completamente desconhecido, novinho, sem expressão, para ser vice-presidente? Tem algo aí. Você não concorda comigo? É, claro. Porque esse é um cargo importantíssimo. Aí você pensa assim, quem que botou esse cara ali? Qual foi o acordo? Qual foi o preço? J.D. Vance, ele é um pupilo do Peter Thiel. Não só do Peter Thiel, do PayPal, investidor inicial no Facebook, mas o Peter Thiel que criou a Palantir Technologies, que é a empresa que a CIA usa para espionar todo mundo, pô. A Palantir Technologies foi criada com 70% de capital do Peter Thiel e 30% de capital da Incutel, que é a incubadora de empresa da CIA, pô. Então ele tá coladão com o pessoal da tecnologia que ele dizia que era do mal, que tirou ele das plataformas. Ele tá coladão também com o pessoal da biotecnologia que tá misturando a inteligência artificial com saúde. E o J.D. Vance, ele investe numa série de empresas de biotecnologia. Então se tiver, por exemplo, uma nova pandemia, ele vai ganhar muita grana, o vice-presidente. E o Vivek Ramaswamy, que é aquele cara bilionário também, descendente de indiano, que o Trump botou junto com o Elon Musk no Departamento de Eficiência Governamental. Não sei se você se lembra desse cara. Só que o Patrick Bet-David, que é um investidor americano, ele falou, cara, não dá pra tu botar dois macho alfa junto pra trabalhar, que eles vão se bicar, né? Não deu outra, né? Rolou uma discussão do Elon Musk com esse Vivek, ele falou pro cara procurar a turma dele, tirou o cara. Mas o Vivek também é da biotecnologia, é um bilionário da indústria da farmácia, da tecnologia de saúde. Então, assim, toda a galera que o Trump falava que era do mal, agora tá junto lá, né? Ele botou, pra você ver, o secretário de tesouro que ele escolheu, no lugar da Janet Yellen. Ele não quer passar o que ele passou no primeiro mandato, né? Agora ele quer ter todo mundo do lado dele. Né? Só que não dá pra ter todo mundo do lado e falar que é antissistema ainda, não, né? Esquece. Pô, antissistema não nada. Você tá com a galera toda, meu irmão. Você vê aquela presepada na posse dele, o pessoal que tava lá. Poxa, até o Sergey Brin, que é fundador do Google, tava lá. Jeff Bezos da Amazon. Tava o Sam Altman, obviamente, da OpenAI, que faz o ChatGPT. Tava o Sundar Pichai, que é o CEO do Google. Tava mais quem? Tava o Larry Ellison, obviamente, da Oracle, o Elon Musk. Então, todo o pessoal da Big Tech tava lá. O pessoal que ele dizia que era o capeta. Tá passando um recado, né? Poxa, galera. E o que significa isso? Na verdade, a gente está falando do vice-presidente, mas quem é o vice-presidente na prática é o Elon Musk, né? Tá e claro. foi o melhor investimento dele da vida dele. Porque ele investiu alguns milhões e já tá lucrando os bilhões ou trilhões já, né? Porque só os acordos que ele tá fechando aí, que tem tudo a ver com a SpaceX, tem tudo a ver com as empresas dele, o cara tá mandando no mundo e pagando a mixaria de ofertinha que ele deu pro Trump. E com o Trump segurando a indústria chinesa também. Segurando. Carro elétrico. É verdade. E falando que agora, né, ele usou uma frase de impacto, né, no discurso da posse, que ele falou... A gente está trazendo o Destino Manifesto, né? Que é aquela ideia que os americanos foram escolhidos por Deus para dominar o mundo. Ele falou, agora estamos levando o Destino Manifesto não para dominar o mundo, para Marte. Aí o Elon Musk, né? Então, meu irmão, ali ficou agora um bonde difícil de tu vencer, porque tá todo mundo fechadão ali, né? Todo mundo que puxou as pernas do Trump tá com ele agora. Isso custou algum preço, né? O Peter Thiel falou, ó, vou chamar todo mundo do Vale do Silício para te apoiar, mas tu vai ter que botar meu pupilo como vice. Aí o Trump deve ter pensado, pô, é um preço caro, hein?
Mas vamos lá. Deu certo, né? Tá ele no poder aí, vamos ver até onde vai essa história. Então, essa galera no poder traz preocupações também com relação à inteligência artificial. Por quê? Já vou falar do DeepSeek. Porque se você pensa a história da OpenAI, qual que é a história da OpenAI? Segundo o Elon Musk conta, partindo do princípio que ele está falando a verdade. Ele disse, e se você pega entrevistas com ele de 2014, ele criticava muito a inteligência artificial. Ele chegou a dizer, eu não separei essa notícia aqui hoje, mas se a galera quiser procurar, ele falou, criar a inteligência artificial é como invocar um demônio. Aí ele fala, sabe aqueles filmes que o cara desenha um pentagrama no chão e tem uma água benta, eles invocam o demônio e o cara fala, tá tudo sob controle, só que não tá, o demônio mata todo mundo? Inteligência artificial é assim. Então ele está dizendo que aquilo ali poderia extinguir a humanidade. E nessa época estava começando a haver vários cientistas falando, o maior perigo para a humanidade é a inteligência artificial. Então, para quem acha que o relógio do juízo final andou 1 segundo por causa de bomba atômica e guerra na Ucrânia, é mais pela inteligência artificial do que por causa disso. Porque em 2014, o ainda vivo Stephen Hawking, ele falava, inteligência artificial vai ser a última invenção da humanidade. Os caras, por quê? Porque eles vão inventar e serão exterminados depois disso. Porque o próximo passo é a inteligência artificial treinando novas inteligências artificiais cada vez mais... E aí exponencial, né? Daqui a pouco você não... Eles criam uma linguagem nova. O DeepSeek já criou uma linguagem nova. Eles se comunicam numa linguagem que a gente não conhece. Então, você não sabe mais o que eles estão fazendo. Tem uma caixa preta lá que eu acho que a gente nem vai ter mais acesso. Não vai ter acesso. Pra gente entender o que eles estão bolando, já era. Quando entender, já acabou. Já. Eu tava vendo um documentário sobre inteligência artificial. Aconteceu um negócio nesse processo que teve uma mágica, alguma coisa que as coisas começaram a exponencialmente dar certo, né? Sim. Eles batiam a cabeça, tinha uma limitação. E assustou a galera. E assustou porque, cara... Esse deep learning foi tão profundo que em algum momento eles acharam um jeito de pensar as coisas diferente do ser humano e tá dando certo. Né? Então, de curiosidade, o que acontecia? Tinha duas linhas de desenvolvimento da inteligência artificial. Uma linha tentava replicar o funcionamento do cérebro e era mais lógica. E uma outra linha pensou, peraí, não, nós vamos colocar para a inteligência artificial um mundo de textos e eles vão conseguir identificar a sequência das palavras. Então, o que a inteligência artificial faz é adivinhar a próxima palavra baseado no geral. Eles falaram que é difícil para a gente entender porque a gente vive num mundo tridimensional. Mas imagina que são muito mais dimensões e as palavras tão assim e eles tentam juntar incômodos. Por exemplo, essa palavra tá mais junto com essa. E com essa... Fazer links, né? Por exemplo, avião. Tem a ver com bandeja, com aeromoça, com não sei o quê. E tá longe de carneiro, por exemplo, entendeu? Então ele vai entendendo isso e vai fazendo todo uma coisa nesse espaço de várias dimensões. E é uma coisa absurda como ele vai chegando nesses Só que para fazer isso, ele tem que ter o máximo de material para estudar. Por isso que tem o Machine Learning, que é aprendizado de máquina, mas para a máquina aprender, você tem que ter um negócio que eles chamam de LLM, que é Large Language Models. Aí eles criam os grandes modelos de linguagem. Por isso que deu problema até com a OpenAI, porque para treinar a inteligência artificial, eles tinham que botar um monte de livros para a inteligência artificial estudar. Só que os livros têm direito autoral, né? E aí começou uma polêmica de que eles estavam usando material com direito autoral sem autorização para treinar a máquina. Só que enquanto a OpenAI era um projeto sem fim lucrativo, não tinha problema. Você está usando material dos outros, mas não é para ganhar dinheiro. A partir do momento que virou um projeto mercadológico, deu problema de direito autoral. E aí que entra a ideia. O que eu estava falando? Como é que o Elon Musk criou a OpenAI? Ou ele foi um dos investidores iniciais, né? O Elon Musk é cofundador da OpenAI, para quem não sabia. O Elon Musk, nessa época, 2014, ele estava muito preocupado com a maneira como a inteligência artificial estava sendo criada, porque ele achava que estava sem parâmetro de segurança. Estava sendo criada de uma forma indiscriminada que poderia levar a uma inteligência artificial geral, como se chama, AGI, Artificial General Intelligence, ficar super inteligente, deixar de ser uma rede neural e virar um super cérebro e se levantar contra a humanidade. Ele falou, precisamos criar um outro projeto de inteligência artificial que seja seguro, código aberto e sem fim lucrativo. Tipo, para salvar a humanidade. Então, o próprio Elon Musk colocou $70 milhões no projeto e falou pro Sam Altman, por favor, cuida desse projeto aí para mim, né? O Sam Altman é um garotão, jovem e tal. Então, o projeto se chama OpenAI, segundo Elon Musk, por causa da ideia de open source, código aberto. Então, era código aberto, seguro e sem fim lucrativo.
se eu não estou enganado, tá até hoje na página oficial da OpenAI dizendo que é código aberto. O que o Elon Musk fez? Ele saiu do projeto, que ele falou, não é mais código aberto, não é mais seguro e não é mais sem fim lucrativo. Então eu tô saindo fora, perdeu o propósito. Pô. Aí ele foi desenvolver a XAI lá, o Grok que ele tá fazendo. E aí ele processou já a OpenAI já algumas vezes, 2 vezes que eu me lembro. Uma por causa dessa questão de direito autoral, a outra tentando obrigar a OpenAI a tirar do site que eles são um código aberto. Porque não é mais. É. Então, o que acontece, né? Inclusive, quando o Donald Trump apresenta o Sam Altman da OpenAI como o rei que ele escolhe para dominar, Elon Musk ficou chateado pra caramba. Elon Musk tem a inteligência artificial dele. Né? Acho que o Trump deve ter falado, já tô te dando moral com o SpaceX aí. Ele fica jogando com todo mundo. Senão o cara vai virar o rei da parada, né? Mas no mesmo dia, o Elon Musk começou a botar um monte de coisa queimando o Sam Altman. Ele botou uma publicação no antigo Twitter do Sam Altman em 2020, ele falando, todos deveriam agradecer o Reid Hoffman. Reid Hoffman é o cara que criou o LinkedIn. Em 2020. Todo mundo deveria agradecer o Reid Hoffman, porque se não fosse o Reid Hoffman, gastando muito dinheiro e muita dedicação, Trump teria vencido as eleições de 2020. Pô. O cara que o Trump escolheu para ser o reizinho, falando graças a Deus que ele não venceu em 2020. Aí o Elon Musk levantou essas paradas e começou a... Porra. Rolou uma briga interna ali, né?